Olá a todos! Os terremotos continuam a acontecer na Itália, no sul da Itália, na área metropolitana de Nápoles, onde existe este supervulcão super perigoso, Campi Flegrei. Um enxame atrás do outro e nós basicamente tivemos um terremoto todos os dias. E então, um enxame sísmico. Um enxame sísmico, com o maior deles em 20 de maio com 4,4. E vocês sabem, pessoal, há novas informações. Eles continuam dizendo que o 4,4 foi o maior em 40 anos. Mas vocês sabem, aquele que eles tiveram na década de 1980 era suposto ser apenas 4,0. Então, parece que este é o maior em um período de tempo muito maior. Não apenas 40 anos. Isso é significativo e isso nos diz algo. Os pobres moradores, especialmente na pequena cidade pesqueira de Pozzuoli, foram sacudidos novamente. O que vocês acham que pode ocorrer em Campi Flegrei? Se esses enxames sísmicos vão piorar? Ou deveriam criar um plano mais efetivo para ajudar a população de Nápoles? E, claro, esses enxames de terremotos continuam a apavorá-los porque eles não sabem o que está acontecendo. Esse fenômeno chamado bradisismo. Esses terremotos estão ocorrendo com um levantamento do solo. O solo está subindo e isso é definitivamente assustador porque isso, claro, coloca pressão sobre os edifícios, as fundações e o porto de Pozzuoli, porque se o solo continuar subindo, então o nível da água continua baixando. Então o nível da água continua baixando. O enxame começou na noite passada, durante a noite, e houve tremores entre 1,66 e 2,0, mais alto do que nos últimos dias, até 2,0. Isso é algo novamente. No final da manhã, horário italiano, o Observatório do Vesúvio disse que esse enxame parece ter terminado por enquanto. Então, em 24 de junho, pela manhã na Itália, a maioria dos eventos foram registrados entre 4 e 6 da manhã, e foram cerca de 22 terremotos acima de magnitude 1, e 7 deles tiveram uma intensidade ainda maior do que 1, e até a magnitude 2 no valor máximo. O mais forte deles parece ser o último, ou um dos últimos. Eles eram bem superficiais, e especialmente o de 2,0 foi bem superficial. Eles realmente sentiram. E esses terremotos sempre, como eles descrevem, vêm com um estrondo, com um som que é realmente como um míssil entrando na sua sala de estar. Como se começasse com um e um bum. Ele sacode tudo. E seus óculos e seus armários, eles começam a tremer e a vibrar. Foi distintamente sentido pela população. E houve vários relatos da população de que realmente sentiram. E eles foram ainda mais superficiais do que os outros que vimos lá. Parece que eles não causaram danos físicos aos edifícios ou às estruturas, mas causaram o medo usual que foi causado por todos esses terremotos desde que esse período de enxames de terremotos começou, e especialmente desde 20 de maio, quando foi tão grande. E os cientistas, pessoal, disseram bem, eles têm que esperar um ainda maior até magnitude 5, algo nessa faixa. Por causa desse bradisismo, o ministro da Defesa Civil, ouvimos falar dele no meu último vídeo, é bem interessante o que ele diz sobre os políticos. Ele culpa os políticos pelos problemas que estão surgindo agora para todas essas pessoas que vivem nessas áreas densamente povoadas. Eles aprovaram um decreto sobre risco sísmico e eles querem contratar um comissário nos próximos 15 dias, que deve supervisionar tudo o que está acontecendo relacionado ao bradisismo. O ministro Nello Musumeci anunciou que a gestão das intervenções será confiada para um comissário que será identificado pelo governo e examinado pela região. Ele está fazendo algo. Ele está percebendo que eles precisam se atualizar com seus planos de emergência, com seu planejamento, com tudo. Eles não devem atrasar isso e não devem esperar muito tempo. E examinado pela região. Ele está fazendo algo. Ele está percebendo que eles precisam se atualizar com seus planos de emergência, com seu planejamento, com tudo. Eles não devem atrasar isso e não devem esperar muito tempo. Se esses terremotos estão acontecendo, eles querem modernizar edifícios públicos e querem modernizar edifícios privados, e há um pequeno problema aí sobre os cerca de 500 milhões de euros que foram alocados.
E, basicamente, a maior parte é alocada para edifícios públicos e apenas 20 milhões para edifícios privados. E, claro, agora os prefeitos de Pozzuoli, de Bacoli, estão tipo, espere um pouco, isso não faz sentido, certo? Tanto para os edifícios públicos e para os edifícios privados, não muito. E eles também reclamam, vocês sabem, há muitos edifícios ilegais, como parece, que são construídos, especialmente muito perto das bordas da cratera ou na cratera. E vocês sabem, alguns deles, eles são supostos ser demolidos, mas parece que, retrospectivamente, o governo está legalizando muitas dessas estruturas e é sobre isso que as pessoas estão reclamando também, porque, por um lado, o governo está dizendo: nós vamos emitir uma parada de construção para essas comunidades que estão na zona vermelha, nenhum novo prédio de apartamentos, nada de novo, mas eles estão basicamente dando um carimbo de aprovação para todos esses edifícios ilegais. É sobre isso que as pessoas estão chateadas. Eles disseram: bem, nossas comunidades ainda precisam ter a chance de existir e de crescer. Bem, crescer? Eles realmente deveriam crescer? Eu não acho que seja realmente a solução, mas isso é mais fácil de dizer do que fazer se você mora lá e se você está nessa comunidade. Deixe-me saber o que você pensa, mas é sempre difícil se você não mora lá. Se você não é um dos entendidos, é sempre fácil fazer uma declaração como um outsider. Pelo menos, eles estão fazendo algo. Veremos o que acontece. Esse novo decreto inclui essa proibição de novos edifícios nesta área que está atualmente afetada pelo bradisismo. Há uma declaração de Musumeci, novamente, e ele diz: o Conselho de Ministros está dando mais do que tem que dar, do que tem o dever de dar à área de Campi Flegrei. Campi Flegrei, um dos vulcões mais perigosos e complexos do mundo. É isso que ele está dizendo. Ele diz: a decisão ainda não foi tomada sobre quem será esse comissário, mas ele diz que definitivamente será uma figura técnica, preferencialmente com experiência em gestão de recursos humanos e com ou capacidade organizacional. E ele diz que eles vão se apressar. Eles vão apresentar esse nome bem em breve à região da Campânia e às comunidades locais. Ele diz: e eu acho que ele está certo. Se você vir que há um enxame de terremotos atrás do outro, ele diz: é uma decisão que não pode ser adiada de forma alguma, porque a quantidade de trabalho apresentado nesse novo decreto-lei exige uma estrutura dedicada para evitar lacunas de tempo. Ele está ciente de que algo precisa ser feito. E, claro, alguns de vocês estão dizendo: bem, vocês sabem, quase todo mundo no mundo vive em algum lugar onde é perigoso, tornados, furacões, a falha de Cascadia, o anel de fogo, vulcões e coisas assim. E por que nós não deveríamos dizer que essas pessoas deveriam ser evacuadas? Bem, a coisa é que eles estão vivendo na zona vermelha de Campi Flegrei, um vulcão muito perigoso. E mesmo que Campi Flegrei tenha uma pequena erupção, porque é tão densamente povoado, será fatal para muitas pessoas. Vocês sabem, não há como escapar desse vulcão, e o tempo de aviso pode ser muito, muito curto, curto demais para fazer uma evacuação bem-sucedida. E é isso que Musumeci também disse. Não é viável ou não é provável que uma evacuação, se houver uma erupção vulcânica, a evacuação será bem-sucedida. E nós sabemos o que isso significa. Eles estão preocupados com a vizinha Nápoles também. Há cerca de 700 mil pessoas vivendo na Zona Vermelha. E eles tentaram, no passado, oferecer a eles 30 mil euros se eles se mudassem. Mas não houve muitos interessados, porque o que você pode comprar por 30 mil euros? Nada, certo? Mas é definitivamente claro, se o Vesúvio tiver uma erupção, que não há como escapar, será devastador. Compare isso com um tornado. Você geralmente tem um alerta meteorológico e não é um tornado. Um tornado não é devastador para centenas de milhares de milhões de pessoas. Tem que haver muitos tornados, certo? E há abrigos contra tempestades, furacões. Você geralmente tem tempo suficiente de aviso. E a falha de Cascadia? Sim,
Essa é ruim para aqueles de vocês que não sabem. Essa é uma falha geológica que vai basicamente do norte da Califórnia ao longo da costa, até o Canadá, a ilha de Vancouver, basicamente. A falha de Cascadia, se ela romper totalmente, afetará toda a costa oeste do Canadá e os Estados Unidos até o norte da Califórnia. E eles estão dizendo que tudo o que está a oeste da I-5, que é a rodovia que basicamente vai ao longo da costa oeste até o Canadá, tudo a oeste da I-5 será devastado por esse terremoto. Mas sim, vocês sabem que ele pode vir. Vocês sabem. Ele criará um tsunami. Existem rotas de evacuação de tsunami na costa. Eles estão construindo, tipo, torres de abrigo de tsunami na costa. Quero dizer, eu não acho que Camp Flegrei seja suportável se você estiver na zona vermelha. E falando de, vocês sabem, eles mencionaram vulcões na costa oeste. Sim, há o Monte Santa Helena, há o Monte Rainier, o Monte Baker, mas não são densamente povoados, as pessoas não estão vivendo, basicamente, onde o vulcão, no início da cratera, ou na cratera, como eles fazem em Camp Flegrei, e até em Nápoles. Quero dizer, Nápoles é um vulcão típico que é muito íngreme, mas eles estão até aos pés do vulcão, altamente densamente povoados, 700 mil pessoas, do Monte Rainier, Olímpia, Tacoma, Washington. Sim, a lava vai fluir para lá em algumas áreas que são povoadas, mas você tem tempo para correr? Não é totalmente comparável. Você teria que compará-la com uma erupção de Yellowstone. E você tem que imaginar que há várias centenas de milhares de pessoas vivendo bem dentro do Parque Nacional de Yellowstone. E Yellowstone explode. Mas deixe-me saber qual é a sua avaliação de risco. Você acha que o que estou dizendo faz sentido ou você acha que é o mesmo risco? Obrigado por assistir e por seu apoio. Deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal para acompanhar nossas atualizações sobre os eventos na Itália e na Islândia. Até breve e fiquem com Deus.